Olá, turma. Para a gente entender melhor as funções do Excel, para conseguir fazer a atividade, eu vou dar uma passada nas planilhas, porém eu não vou dar resposta, mas para vocês saberem, né, como que faz a resolução aqui das planilhas. Vai ter hora que eu vou utilizar a função C e vai ter hora que eu vou utilizar, na realidade, só fórmula simples, né? Então vamos lá. Na primeira planilha, pessoal, ele pede o total. O totais, na realidade, seria em reais, né? E aqui o total em dólar. O totais em reais, pessoal, significa o quê? Que a pessoa está comprando uma TV, na realidade está comprando 5, né? São 5 TVs no valor de 850. Se eu quero saber o total, então aqui eu tenho uma conta simples. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o igual, vou fazer a quantidade, na realidade, vezes o preço, tá? Então, é simples, tá? É claro que vocês não vão escrever quantidade. Opa, eu ia escrever preço aqui, é que a minha letra P não está funcionando. Opa, voltou a funcionar. Aqui vocês vão clicar, né? Onde está a quantidade, clica na quantidade. Onde está preço, clica no preço. No caso, o dólar, pessoal, esse erro dá, pessoal, porque, é claro, eu teria que clicar na célula em vez de escrever, tá? O dólar significa o quê? Seria transformar o reais em dólar. O valor de dólar aqui, ó, tá na célula B3, que é 3,40. Então, como que eu transformo o número em reais em dólar? Eu faço o quê? Eu coloco igual, clico no número que está aqui, né, que vai aparecer aqui, e divido, na realidade, pelo valor de dólar, tá bom? Por que é divisão e não multiplicação? Multiplicação seria o contrário, pessoal, seria fazer o dólar virar em reais. Eu quero o processo de reais em dólar. Então, todo mundo sabe que o dólar ele é um valor menor do que o reais, por isso que é dividido, tá bom? Então, no caso, vocês vão pegar o total em reais, né? Dividido pelo dólar, ok? Planilha 2. Aqui eu já tenho a porcentagem, né? Então, aqui eu tenho um desconto de 10% e aqui eu tenho um acréscimo de 7%, em cima do preço do algodão, tá? Do linho, do jeans. Então, vamos lá. Aqui eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer o preço. Como é desconto, pessoal, é menos, né? Então, é menos. E dentro do parênteses, eu vou fazer essa conta de porcentagem. Então, conta de porcentagem eu posso fazer direto, que é cálculo de multiplicação. Então, eu faço, ou eu posso clicar aqui, ó, 10%, ou eu posso digitar 10% também, tá bom? Aí fica a critério de vocês. E eu tenho o meu desconto. Ele vai, na realidade, achar 10%, né, de R$ 15, que vai dar 1,50, e vai subtrair esse 1,50 do preço que está fora. Então, vai ficar 15 menos 1,50, e aí o resultado vai dar 13,50, tá bom? Então, ele já dá o desconto para mim com o desconto de 10%. Aqui é ao contrário, né? Porque aqui é referente a acréscimo. Então, aqui, eu vou tirar o igual, mas vocês precisam colocar o igual, tá? Aqui é muito parecido também, tá? Na realidade, vocês vão colocar o igual, vão clicar no preço, né? Só que aqui é acréscimo, então acréscimo é soma, né? E dentro do parênteses a gente faz o cálculo de porcentagem. É só fazer o cálculo direto, tá? Pode clicar na célula ou então digitar 7% e ele vai ficar dessa forma, tá? Pessoal, só lembrando que eu tô informando, tá? Mas no caso vocês têm que clicar na célula. O preço, vocês clicam aqui na célula C,
mais C novamente, né, que seria o C5, vezes o 7%. Eu nunca esqueça que cálculo eu inicio com igual. A segunda função é a mesma coisa, como o cartão ele não tem desconto nem acréscimo, então aqui eu faço só conta de vezes. No caso, eu vou fazer a quantidade vezes o preço. Ok? Quantidade vezes preço. Então, eu não tenho acréscimo e eu não tenho desconto. No à vista, é muito parecido com o que a gente fez no exercício anterior, né? No exercício anterior, a gente sabe que o à vista é menos, né? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o valor do cartão, porque o valor do cartão, ele tem já a soma da quantidade dos produtos. Então, eu já tenho a soma já das 12 impressoras. Então, neste caso, eu vou fazer o cartão menos. Entre parênteses, eu vou colocar o cálculo de porcentagem, né? Que é o cartão vezes o 20%. Ok? Então, ele vai dar para mim um valor menor que o valor do cartão, porque a pessoa ela tá ganhando um desconto de 20%, tá certo? O parcelado em 2 vezes, pessoal, ele fala aqui que ele tem um acréscimo, né, de 5%. Então, eu tenho que pensar que eu vou dar esse acréscimo e ainda vou ter que dividir em 2 vezes, porque ele é parcelado. Então, eu vou aproveitar sempre para fazer tanto o parcelado em 2 vezes como 3 vezes, eu vou usar o valor do cartão, tá? Então, eu vou fazer o cartão, tá? Neste caso, como eu vou ter mais de um tipo de conta, eu vou ter conta de mais, vou ter conta de vezes e eu ainda tenho conta de dividido. Então, eu estou usando 3 tipos de conta. Então, cada conta aqui que eu quero que ele faça primeiro, eu vou usar o parênteses, tá? Então, neste caso, eu vou colocar o cartão, que vai ter um acréscimo, né? Que é mais. Vou colocar aqui entre parênteses o cálculo de porcentagem, que no caso, neste caso de 2 vezes, né? 5%. Tá. Só que aqui o que acontece? Eu fiz a porcentagem, né? 5%. Ele vai acrescentar nesse valor, né? Esse acréscimo aqui de porcentagem no cartão que tá fora. Porém, depois de fazer a conta do parênteses em vermelho e depois resolver a conta de mais do parênteses preto, no final de tudo, ele divide por 2. Então, eu tenho necessidade de colocar esse parênteses, porque na matemática ele faz a multiplicação e a divisão. E como eu quero que ele faça a multiplicação e depois a adição, por último a divisão, eu preciso colocar o parênteses, tá bom? Então é obrigatório fazer. Lembrando que no parcelado em 3 vezes é só alterar a porcentagem de 5 para 10 e alterar o número de 2 para 3. Planilha 4. Planilha 4, pessoal, já é função C, tá? Então, para todo quadradinho aqui, né, eu tenho uma função, né? Então, aqui nesse caso, ele trata se a nota for igual ou superior a 7, será aprovado, se não reprovado. Então, aqui é igual C, nota, né? No caso aqui a nota, ou a média, né? Maior ou igual a 7, ponto e vírgula, para finalizar essa comparação, abro duplas aspas, aprovado, fecho duplas aspas, que é a primeira palavra, abro duplas aspas novamente, reprovado. Fecho duplas aspas, fecho parênteses, tá? Então, ele segue essa sequência, uma comparação com a nota. Opa, o sinal de maior não veio, peraí. Agora foi. Então, a nota, ou a média, né, que seria esse número 7 aqui, vai ser maior, igual a 7. E aí eu trago entre parênteses, ponto e vírgula não foi também. Pronto, agora foi. Eu trago entre aspas a palavra aprovado. O P do meu teclado ele tá meio complicado de sair, agora apareceu. E reprovado, ok?
Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Todos vocês vão utilizar a função C. Aqui, no caso, é uma comparação da equipe 1 com a equipe 2, né? Informa se a equipe 1 ganhou da equipe 2. Então, eu tenho que fazer uma comparação se o número da equipe 1 é maior que o da equipe 2. Se eu saber se ele for maior, eu sei que ele ganhou, né? Então, é função C também. Só que aí eu coloco o resultado da equipe 1, né? Eu coloco se a equipe 1 tiver um resultado maior do que a equipe 2. Aí, se ela tiver um resultado maior que a equipe 2, é claro que ela ganhou, né? Ou, se ela não ganhou, ela perdeu. Tá? Então, é simples. É só colocar o resultado aqui da equipe, tá? Clicando nas células. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que aqui ele pede percentual. Então, diferente do que a gente fez na planilha 2 e planilha 3, aqui eu não vou fazer desconto colocando conta de menos, tá? Aqui no caso eu vou fazer função C. E aí eu vou pegar o salário. E ele fala que o salário é maior do que 500, né? Ó, for maior que 500. Então, sinal de maior, o 500, ponto e vírgula. Só que aqui ele quer informe o percentual. Então, eu vou colocar o 10% e o 5%, tá? Não precisa de aspa porque é número. Então, é dessa forma que tem que fazer, tá bom? Clicar no salário, comparar com maior que 500, trazer 10%. Não precisa fazer conta de vezes, porque ele quer o percentual. Diferente do último aqui, tá? O 7 e o 8, ele já quer o salário com desconto. Então, aqui eu já vou ter que fazer, em vez lá de colocar porcentagem, eu vou ter que colocar desconto, vou ter que colocar o salário menos, abre parênteses, salário, vezes a porcentagem, tá? Então, neste caso aqui, nos dois, tanto no 7 como no 8, eu preciso colocar conta de adição, no caso de abono, e conta, na realidade, de subtração, no caso de desconto. Então, aqui vai ter aquela conta que vocês fizeram aqui na planilha 2, tá? Isso aqui para desconto e aqui, no caso, de mais para acréscimo, ok? Planilha 5. Aqui é a função média, tá? Igual média. E aí você seleciona as 4 notas, tá bom? No caso da situação, pessoal, aqui você vai fazer a função máximo, mínimo e média da turma usando a coluna F, usando os 3 números da coluna F. Aqui, pessoal, como eu já tenho função C, eu tenho que trazer recuperação, eu tenho que trazer, na realidade, aprovado, recuperação e reprovado. Então, eu já tenho mais de um C. Então, aqui já não é um C simples, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó, é o primeiro aprovado. Então, o aprovado, ele tem que estar maior que 7, né? Então, a média da pessoa, eu vou clicar aqui na letra F5, né? Dizer que tem que ser maior que 7 para estar aprovado. Aqui, pessoal, para facilitar, eu vou trazer o reprovado. E aí, quem não está aprovado e não está reprovado, sobra o quê? Sobra recuperação. Então, eu vou entrar com outro C aqui. E aqui eu sei que quem está reprovado é quem for menor que 3. Então, eu posso trazer aqui. O meu sinal de maior está difícil de aparecer também, igual meu P. Então, vamos lá. Tá. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer a média menor, tá? Então, a minha média vai ser menor do que 3 para estar reprovado. E se caso não tiver nem aprovado e nem reprovado, sobra para a pessoa o quê? A recuperação. Ok?
abrir 3 parênteses. Não, eu abri na realidade 2, tá? E aí eu tenho que fechar os 2 parênteses, tá ok? Então é dessa forma que funciona a função. Lembrando que média é para vocês clicarem no valor aqui da média que vocês acharam, tá? E aí a gente compara com maior que 7, e depois para o aprovado, e depois compara com menor que 3 para o reprovado. E aí o que sobrar está de recuperação. Aqui, bônus. Pessoal, toda vez que a gente fala bônus, então é acréscimo, fazer conta demais. Não tem necessidade nessa tabela, por quê? Porque aqui eu vou ter o salário atual que vai ser somado. Então, pelo fato de eu já saber que vai ter uma soma aqui, eu não tenho necessidade de fazer aquela conta de mais e depois conta de vezes, tá? Então, aqui ele fala que o bônus é de 20%, se o salário 20% do salário, bom, bônus, 20% do salário anterior se o tempo de serviço for superior a 15. Então, ele diz que o bônus é de 20% se o tempo de serviço for superior a 15, tá? Então, aqui eu tenho função C novamente. Eu vou comparar quem? É tempo de serviço superior a 15. Então, eu vou clicar no tempo de serviço. Superior é sinal de maior a 15. Se ele for superior a 15, ele é 20%. 20% de quem? 20% do salário. Então, o que eu faço? Eu clico no salário aqui do Carlos, que é 800, salário, vezes 20%. Caso contrário, é 15%. Então, vou fazer de novo, salário vezes 15%. Tá? Então, é simples. Faço comparação com o tempo de serviço e faço o salário vezes a porcentagem, ok? Gratificação. A gratificação, pessoal, é uma comparação com palavra. Ela diz que ganha R$300 se for gerente. Os demais ganha 200. Então, aqui eu já vejo que só tem um gerente, né? Mas eu preciso trazer essa função C também. C, eu tenho que comparar o cargo aqui da pessoa, ou seja, eu vou ter que clicar aqui, ó, no B4, tá? Então, eu vou clicar no... Na verdade, se eu estivesse fazendo aquele, eu queria clicar no B5, tá? Como eu estou fazendo a gratificação do Carlos, eu vou clicar no B4. Cliquei no B4, verifico se ele é igual à palavra gerente. Como é palavra, coloco sempre em duplas aspas. Se for gerente, é 300. Se não for gerente, é 200. Não preciso de aspa porque é número e vai ficar dessa forma, tá bom? Então, super simples. O salário atual, o que você vai fazer? Você vai somar. Você vai somar o salário da pessoa mais o bônus mais a gratificação. Então, são 3 células aqui para serem somadas. Eu não preciso usar o C, né? Eu só usar o igual, clicar aqui, mais e mais. Próxima planilha. Planilha 7. Planilha 7, pessoal, extrato, ele diz que ou é grátis ou ele faz a quantidade. Então, eu estou vendo que eu tenho 2 opções, ok? Então, é função C também. Então, igual C. Ele quer saber em relação à quantidade de extrato, né? Se um extrato é grátis. Então, o que significa isso? Se essa quantidade aqui, ó, que nem eu sei que ele não é grátis porque ele tirou 3 extratos. Então, eu vou fazer o quê? Se essa quantidade de extrato, ela for menor ou igual a 1, porque a pessoa pode ter tirado 0 extrato também, né? Eu sei que é grátis. Eu posso escrever grátis ou posso colocar 0 também, tá? O 0, para mim, é a mesma coisa que nada, é grátis. Caso contrário, pessoal, o que ele vai fazer? Os demais extratos vezes a quantidade dos extratos, tá? O que significa isso? O primeiro extrato, ele não paga, mas ele paga o segundo e o terceiro, né? E o valor do extrato é 5. Então, o que ele quer saber? Ele diz que é a quantidade desse extrato, né? Não vou colocar célula, vocês vão colocar célula para mim. A quantidade do extrato, vezes o valor do extrato lá em cima, que é os R$5, tá? Que seria esses R$5 aqui, ó, no B3. Porém, pessoal, o primeiro extrato, ele é de graça.
não é? O primeiro extrato não é de graça. Então, eu posso colocar tanto aqui, ó, a quantidade menos 1, ou eu posso colocar o valor menos, como eu sei que um extrato é 5, eu reduzir R$ 5 dele, tá? Então, tanto faz eu reduzir aqui a quantidade menos 1, ou eu reduzir uma vez o valor. Então, é isso. A função C, nesse caso, seria isso. O de baixo, salário atual, pessoal, ele está relacionado se o saldo atuado for menor ou igual a zero, ele está em débito, tá? Se não, é normal. Então, a gente sabe quem está com débito aí menor que zero, ou, se não, situação menor. Então, vamos lá. Esse saldo atual, tá. Aqui é conta de menos, né? Eu tenho o salário da pessoa, né? Ela tem aqui um salário, a Isabela tinha 500, porém ela retirou menos. Ela tirou 200 e ela ainda teve que pagar quem? O extrato, tá? Então seria isso. Aqui seria isso, tá? A situação sim é que a gente vê se está com débito normal. Então é função C, que se o saldo aqui ele for menor do que zero, menor ou igual a zero, ele está em débito. Sempre palavra entre duplas aspas. Caso contrário, se ele não está em débito, ele está normal. Então, ele está com saldo normal na conta. Tá bom? Então, é simples assim, tá bom? Esse saldo que eu estou falando é referente ao saldo atual. Planilha 8, pessoal. Planilha 8, ela fala que... É claro que eu tenho que calcular a média aqui, né? Então, igual média, abro parênteses e seleciono os 3 períodos da segunda-feira, tá bom? Só arrastar o mouse, tá bom? E aí eu pego as 3 médias. Aí ele vai ter uma média aqui. Então, vocês vão fazer tudo no médio. Aqui, maior e menor, pessoal, só utilizar a função máximo e a função mínimo referente à coluna da média, tá bom? Aqui na avaliação é função C. Então, igual C, eu vou comparar se a temperatura média aqui, ela é o quê? Se ela, temperatura média, for até. Então, se for até, significa que ela é menor ou igual, tá? Então, se ela for menor ou igual a 20, é frio, dia frio. Na realidade é menor que 20 só, né? Até não tem 20, ele não fala igual. Se ele for menor do que 20, é dia frio. Se não, é dia quente. Ok? Então, simples é essa função C, menor do que 20 graus, é porque está frio. Se não for maior do que 20 graus, ele está quente, tá bom? Aqui já nessa tabela de comparação, eu vou comparar o quê? Compara as cidades pela cidade mais quente. Então, eu vou comparar aqui a média do Rio de Janeiro com a média do Porto de Porto Alegre. Né? Deixa eu fazer aqui uma média aqui do Porto Alegre, só para a gente saber quem está mais quente. Tá. Então, aqui eu quero saber quem é mais quente, tá? Aqui eu vou usar a função C, que vai comparar a média do Rio de Janeiro, se ela é maior do que a média de Porto Alegre, tá? Se for, ele vai trazer o Rio de Janeiro que é mais quente, entre duplas aspas, tá? Rio de Janeiro. Caso contrário, ele vai trazer para mim a cidade de Porto Alegre. Ok? É igualzinho a gente fez no exercício quem ganhou e perdeu, né? Planilha 9.
Planilha 9, pessoal. Aqui já vem uma complicação, porque o salário de INSS, desculpa, o cálculo de INSS, ele está relacionado até 2 salários mínimos, 8% do salário. Acima de 2 salários mínimos até 4 é 9, e acima de 4 salários mínimos, 11, tá? Então, aqui, eu vou trazer C, vou dizer, se o salário for até 2 salários mínimos, posso dizer que é menor, né? Então, for menor do que 2 salários mínimos. Como que eu calculo esses 2 salários mínimos? É 2 vezes essa célula aqui, ó, B9, tá? Então, se for menos 2 salários mínimos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o salário da Fátima aqui de 3.500 vezes o 8%. Eu posso pegar essa parte aqui, ó, de 11%, que é acima de 4 salários mínimos, fazer ao contrário, né? Entro com outro C aqui, digo se o salário for maior do que 4 salários mínimos, então é 4 vezes o salário mínimo. Se ele for maior do que 4 salários mínimos, aqui ó, é 11%. Então, salário vezes 11%. Se ele não for fazer conta de 8% nem de 11%, só vai sobrar ele fazer conta do salário vezes o 9%, tá? Se quiser entrar com outro C, pode também, tá? Não tá errado. Mas isso aqui encurta a função, tá bom? Então, eu fiz até 2 salários mínimos é 8%, maior do que 4 salários mínimos é 11%, se não for nem 8%, não for nem 11%, é 9%. Valor da hora extra. O valor da hora extra não é função C. Você vai clicar no salário, divide por 30, divide por 8, faz vezes o número da hora extra, vezes 50%, tá? Já o imposto de renda é função C. Você vai dizer, do mesmo jeito que a gente fez o INSS, você vai dizer que acima de 10 salários mínimos, vai fazer o salário vezes 15%, tá bom? Caso contrário, você escreve a palavra isento. E aqui no saldo, no salário líquido, você vai pegar as coisas que se pagam, né? Você vai pegar o salário base, menos INSS, mais a hora extra, porque a hora extra se ganha, menos IRF, né? Que é o imposto de renda. Então, tem duas coisas para tirar do salário da pessoa, mas tem a hora extra aí para acrescentar. Planilha 10. Planilha 10, pessoal, eu vou ter que fazer um C para cada palavrinha, para cada conceito. Então, aqui a média, no caso, é função média, tá? Vocês vão fazer a média das notas dos 4 bimestres. E aqui no conceito, vocês vão comparar. Então, eu tenho que entrar com C, verificando se essa média, ela é... Primeiro conceito, tá? O conceito tá aqui nessa tabelinha, desculpa. O que eu tava vendo é essa tabela, mas é essa. O conceito é assim, ó. Se ele for menor do que 2,50, então se a média for menor do que esse 2 aqui, ó, posso clicar. Ele é E, tá? Aí entra com outro C. Se a média é menor do que o 5 aqui, ele é D. E aí vou fazendo para todas as letrinhas. Se a média for menor do que o 7, eu não precisava também colocar, poderia colocar também a célula também, tá? Posso clicar na célula aqui, ó, tá? Pode ser também. Ele é C. Se a média for menor do que 9, é B.
Caso contrário, sobra só o A. Aqui para não fechar parênteses, pessoal, vocês podem fechar no parênteses, não quiser contar, até ele ficar preto, tá? Ficou preta porque tá certo, tá? No meu caso não vai dar certo porque eu escrevi a palavra média em vez de clicar na célula, tá? Porque eu não quero fazer a atividade para vocês, eu quero que vocês façam. E o resultado é a mesma coisa, tá? Aí vocês vão ver que vai dar uma letra aqui, vocês vão clicar C, clica aqui na conceito, foi igual a, vai escrever, vai clicar no excelente. Outro C, C, clica aqui no conceito, igual a B, aí vai clicar na célula ótimo, tá? E assim por diante. Aqui, pessoal, essa situação aqui, nesse caso, ele já entra o C e o O, por quê? Aqui eu vou comparar a média e vou comparar a frequência. Então, aqui no caso, eu tenho que dizer o quê? É igual C, só que aqui ele quer média for igual ou, então eu já sei que tem um ou aqui, né? Ou a frequência, ou, não, pede. Vamos entender melhor. Se a média for maior ou igual, eu tô vendo o ou no lugar errado, né? Aqui é uma palavra só, como se fosse uma frase só. Se a média for maior ou igual a 7 e a frequência. Então, esse e a gente lê antes da palavra, tá? Então, aqui no caso é C com E, tá? Porque eu tenho média e eu tenho frequência. Então, eu tenho que dizer que a média ela tem que ser maior, igual a 7, e a frequência, aí no caso vocês clicam aqui no F14, né? Ela tem que ser maior e igual a 75. Quando eu uso a função eu fecho parênteses, neste caso ele está aprovado, né? Aprovado. Não terminei ainda porque eu tenho um outro C. Então, agora eu vou fazer essa segunda estrofe. Se a média for menor do que 5 ou a frequência. Então, eu já sei que tem um ou aqui. Ou. Aí, vou fazer novamente. Média menor do que 5 e frequência menor do que 75. A pessoa está reprovada. Opa, você viu que eu não fechei parênteses. Toda vez que tem um E, preciso fechar parênteses na comparação, antes da gente iniciar com as palavras. Então, ela está reprovada. Se ela não estiver reprovada, a pessoa não precisa entrar com outro C aqui, não. Se ela não está aprovada, não está reprovado, sobra o quê? Sobra o exame para ela. Tá? É essa forma. Planilha 12. É a mesma coisa. Aqui vocês podem utilizar a função C com E, porque se eu falar que ele é menor do que 7, já vai dar errado, tá? Porque é de 5 a 7. Então, vocês vão ter que começar função C com E. Vamos usar o C com E para tudo, tá? Deixa eu só confirmar. Tá. Por que C com E? Porque eu tenho que dizer que a idade da pessoa ela tem que ser maior do que 5. Porque se eu não colocar esse maior que 5, vai entrar as criancinhas de 1 ano aí, tá? Então, como eu não criei categoria para as crianças menores de 5 anos, eu vou ter que ficar colocando o C com E em todas as estrofes ali. Tanto para o infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, tá? Então, se a idade for maior e igual a 5, e ela tem que ser menor igual a 7, tá? Então, aqui eu estou usando o intervalo, por isso que eu uso a letra E, tá? Neste caso, ele é infantil A. E aí, eu vou fazer um outro C para outra estrofe. E assim por diante. Pessoal, não é difícil, tá? É só um jeito de ter que interpretar esses problemas. A gente vai entrar com outras funções diferentes também. Pode ser para alguns mais complicado ou não. Mas Excel é lógica, né? Fazer interpretação de problemas de matemática, saber que conta usar. Então, tentem fazer com calma. Verifiquem aí, às vezes o Excel dá um erro, às vezes ele arruma,
Às vezes ele não arruma porque pode ser uma falta de parênteses, pode ser um ponto e vírgula que está no lugar errado, faltou uma aspas, colocou uma aspas simples no lugar da aspas duplas. Então, o Excel a gente é igual quando vocês fazem programação, né? Uma vírgula no lugar errado já não dá certo. No Excel é a mesma coisa, tá? Então, façam devagar aí a atividade e aí qualquer dúvida pode me chamar por chat.